Hoje vou dar uma parada na série de mensagens Aliviando a Bagagem, e eu disse que eu queria ouvir Wagner antes dele ir embora, e eu convidei ele para pregar hoje à noite. Então a gente vai dar uma brecada hoje em Aliviando a Bagagem. Próximo domingo nós vamos estar aliviando a bagagem da rejeição. Então, se você conhece alguém que foi rejeitado, ou se você já rejeitou alguém, ou se você foi rejeitado em alguma situação, acho que todos nós, em alguma dimensão, já fomos rejeitados. Então, próximo domingo a gente vai falar sobre isso. E hoje o Wagner vai estar nos ajudando aqui, servindo a Deus com a pregação. Vamos orar por ele. Santo Deus, obrigado pela vida do teu servo. Traz a tua palavra, através dele, para os nossos corações. Que possamos receber essa palavra e que ela encontre abrigo em nós. Usa ele como tem usado já várias vezes na igreja, como boca do Senhor, como profeta de Deus. Para a honra e glória de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós hoje e sempre. Amém? Foi falado aqui, eu me chamo Wagner, trabalho como servo do Senhor e de segunda a sexta faço um bico de sargento do Exército, né? O pessoal já ouviu o pastor falando. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos falar aqui sobre a palavra de Deus, a influência da palavra de Deus na vida daqueles que o servem. O que a palavra de Deus pode fazer na sua vida, o que ela tem feito na sua vida e o que ela vai fazer ainda na sua vida. Apocalipse é o último livro aí da Bíblia, só ir lá no finalzinho, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a todos aí o apoio que eu recebi aqui nessa igreja. Fiquei nessa igreja aqui por quase 5 anos aí, completos. Em janeiro, agora se eu ficasse até janeiro, eu faria 5 anos. E cheguei aqui quase que recém-convertido, 2 anos ali de cristão, né, digamos assim. E foi aberta uma porta aqui para mim muito grande, né? E eu comecei a pregar numa outra igreja que eu servia, mas estava tendo uma transição de pastores aqui, uma transição, muita coisa acontecendo. E eu cheguei no meio desse tumulto aí, certo? E Deus falou, aí que você vai ficar. Eu falei, sim, senhor, se é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou ficar. E Papai do Céu tem aberto portas aí, eu tenho pregado o evangelho aqui, tenho aprendido muito aqui com essa igreja, eu tenho pregado em outras igrejas aqui da região do Rio Grande do Norte, no interior, né? Tem outros lugares aí que eu prego também. Quando eu vou trabalhar ali pelo Exército durante o dia, à noite eu saio lá da pousada e vou procurar uma igreja para trabalhar, certo? Porque eu podia estar dormindo, podia fazer qualquer coisa, mas não. Eu tenho que servir a Deus, certo? Que a nossa passagem aqui é curta, né? Então a gente tem que aproveitar bem a nossa passagem aqui, amém? Apocalipse capítulo 1, todo mundo achou? Diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, segura aí. Meu irmão, revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse ele começa bem claro. Toda palavra ela é revelada somente por Jesus. Somente Jesus tem o poder de dar aquela palavra que revela algo na sua vida, aquela palavra que vai abençoar a sua vida ou vai abençoar algum irmão. Nada que venha só de mim pode abençoá-lo 100%, mas aquilo que vem de Jesus, usado através de mim, através de vocês, vai abençoar uma pessoa 100%. Então, toda a revelação, ela vem sempre do Senhor Jesus, toda. Tudo que é revelado, outras coisas que fazem por aí, é adivinhação. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E isso aqui, ó, tem revelado muitas coisas, inclusive coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Toda a revelação verdadeira, ela vem de Jesus Cristo. Diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Deus, ele só vai mostrar de fato a vontade dele através da palavra para aqueles que o servem de coração. Você tem que servir a Deus. Não basta você ser crente, não basta você ser batizado. Você tem que servir, meu irmão. Você tem que vir à igreja com um coração de servo, para servir. Eu sempre falo isso. Você tem que vir para a igreja para servir. Se você quer ser servido, vai na pizzaria, vai no restaurante, vai lá, come, aí você vai ser servido. Mas aqui não, aqui é o local de serviço. Aqui é o local de servir ao Senhor. Aqui é o local de prestar culto ao Senhor. Aqui é o local, a minha casa será chamada casa de oração, né? Então, assim, você tem que vir com o coração de servo, o coração daquele que vem para servir na obra do Senhor. Você tem que servir, meu irmão, né? Porque até acontece sempre a história aqui num grupo de homens que ela diz o seguinte, um certo irmão faltou ao culto domingo. E aí perguntou para o outro, ei, rapaz, como é que foi o culto ontem? Foi bom, não foi? Ele falou, rapaz, não sei se foi bom ou não. Pergunta para Jesus, ele que sabe. Rapaz, estou te perguntando se você está falando comigo. Não estou brincando não. Pergunta para Jesus se o culto foi bom. Porque o culto é para ele, não é para você.
Você vem para cultuar. Tem gente que quer vir para a igreja para ser cultuado, né? Para ser adorado. Não, meu irmão. Você vem para cultuar, e vem para adorar, e vem para servir. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General de todos os exércitos. Ele sim. Para ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, certo? Então você tem que vir para a igreja para servir, meu irmão. Diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Meu irmão, as coisas que brevemente devem acontecer. Tudo que está escrito na Bíblia, não vai cair um tio, nem uma vírgula, nada. Tudo vai acontecer. E Jesus já deixou escrito aqui para a gente ver as coisas que brevemente devem acontecer. O que está escrito aqui, meu irmão, vai acontecer, está acontecendo, vai acontecer. E muita coisa já aconteceu. Então, essa revelação aqui, que é a palavra de Deus, o Apocalipse, que é o livro das revelações, ele diz isso, as coisas brevemente. Mas a gente fala assim, mas Jesus morreu tem mais de 2.000 anos, tem 2.000 anos, mas o nosso Deus ele é eterno. Né? Um dia para ele é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Então, para ele, isso aqui é uma brevidade. 2.000 anos para Deus é uma coisa breve. E está acontecendo, meu irmão. Nós que somos os crentes, aí, já estamos encaminhando para os últimos tempos, as coisas estão acontecendo. A gente tem que estar preparado para isso. Diz aqui, ó, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ele fala João, mas fala servo. João era um servo fiel a Deus, né? Era o apóstolo amado ali, né? Ele ficou com Jesus até a hora que ele foi crucificado, ele estava do lado. João não saiu do lado de Jesus. Ele ficou o tempo todo do lado do mestre. João ele presenciou tudo que Jesus fez, tudo que Jesus aconteceu na vida de Jesus, João presenciou. Versículo 2. Aqui, ó. E pelo seu anjo as enviou, notificou João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então o anjo veio e fez uma revelação para João. João, eu vou te dar algumas visões aqui para você entender. Algumas coisas ele entendeu, outras não. Aí João fez o seguinte, ele sentiu a visão. Ele fez o quê? Ele testificou da palavra de Deus. Ele teve uma visão, ele foi lá na Bíblia e falou assim, rapaz, esse anjo aí falou, opa, batendo. Esse anjo falou para ele, está falando aqui, o profeta tal falou, Jesus falou aqui, ó, ele testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João teve o tempo todo do lado de Jesus. Ele testemunhou as coisas que Jesus fez. E tudo que o anjo revelou para ele estava em conformidade com a palavra. João ele testificou, ele não simplesmente acreditou naquela visão e aquilo, porque muita gente teve visões de anjos por aí, fundaram diversas religiões e não estão batendo com a palavra, eles não testificaram da palavra de Deus. João não. João era um servo fiel, ele foi lá na palavra de Deus, ó, deu aquela olhada, conferiu, lembrou dos testemunhos de Jesus e de tudo que ele tinha visto. Porque até então, nessa época, não tinha assim, um Novo Testamento para ele ler, né? Hoje tem. Então ele foi lá e pesquisou toda a visão que ele teve. Aí ele falou, essa visão é de Deus, porque tudo que eu tive, que eu vi nessa visão, está escrito na palavra de Deus, é de Deus. Porque se alguma coisa que for pregado não estiver de acordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Vem do pregador que está pregando. Então, tudo o que está sendo falado aqui na frente, confiram se está de acordo com a palavra de Deus. Não importa se é o pastor que está pregando, se é o irmão Wagner está pregando, se é sei lá quem que está pregando, confiram, testifiquem na palavra de Deus. Olha a Bíblia e confere. Sejam conferidores de tudo aquilo que vocês ouvem, diversas pregações aí. Ou confiram, meu irmão, confira, porque o que estão falando por aí afora tem muita coisa errada. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui é uma bem-aventurança, mais uma bem-aventurança da Bíblia. A Bíblia tem mais ou menos aí 140 bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurado. E aqui tem uma interessante. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e os que guardam. Para você ser bem-aventurado, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus e você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Não guardar no intuito de esconder para você, mas no intuito de, se você não tiver com a Bíblia, ela está aqui. Mesmo que a Bíblia suma na sua vida, ela está guardada aqui, porque você leu e você ouviu. E até porque ouvir, na Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus, ou pela mensagem. Né? Então a fé vem pelo ouvir. Então, eu ouvindo o testemunho de um irmão, a pregação de outro irmão, do pastor, você vai aumentando a sua fé. Toda vez que um irmão vem aqui na frente e fala, eu fui curado, Deus me ajudou, eu passei por luta e por prova, aquilo que você ouve vai fortalecendo a sua fé. Então, você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar. Aí você vai ser bem-aventurado. Diz aqui, porque o tempo está próximo. Para você ser um servo de Deus, você tem que sempre acreditar
que a vinda de Jesus está próxima. A qualquer momento ele pode vir e arrebatar a igreja dele. A qualquer momento. Você não pode nunca querer viver nesse mundo como se Jesus nunca fosse voltar. Você nunca pode querer viver se... Não, Jesus vai voltar, não, vai demorar um pouco ainda. Dá para fazer um bocado de coisa ainda. Vai, meu irmão. Olha esse pensamento para você ver. Meu irmão, tem gente vivendo aí fora como se Jesus nunca fosse voltar. E o que eu estou dizendo não é não crente, não, é crente. Tem crente que vive, meu irmão, como se Jesus nunca fosse voltar, como se o que ele tivesse prometido aqui não fosse verdade. E se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Ele falou, eu vou e vou preparar morada para vocês. Ele falou, eu vou, mas eu volto. Se ele falou que volta, ele volta. Jesus tem palavra. Se tem alguém nesse mundo que tem palavra, é Jesus. Eu posso até um dia faltar com a palavra com você, mas Jesus nunca falta. Jesus nunca vai faltar com a palavra. Diz aqui, ó, o tempo está próximo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Algumas coisas estão acontecendo, o Apocalipse está se cumprindo, mas eu digo assim, o tempo, o crente tem que sempre acreditar que Jesus, a qualquer momento, ele pode chegar e arrebatar a igreja dele, a qualquer momento. Não vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, não vai ser a outra geração que vai ver. Quem sabe não, né? Não seremos nós que veremos. Né? Então, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus no seu coração, que é para ninguém roube essa palavra que está no seu coração. Amém? Vamos lá em Salmo, capítulo 1, ver o que a continuação aqui dessa mensagem. Salmo, capítulo 1. Você vai na metade da Bíblia ali e abre. Aí vem Jó, aí vem Salmo. Salmo, capítulo 1. Um texto muito conhecido, muita gente recita esse texto aí, né? Escreve, gosta de ouvir, escrever. É um texto muito conhecido, mas sempre é bom te dar uma relembrada aqui. Salmo, capítulo 1, o pessoal achou? Ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Meu irmão, eu sempre falo isso, eu nunca vi um crente cair de vez. Nenhum crente pegou, estava assim, escorregou na banana e caiu. Não cai. O crente vai caindo aos pouquinhos. E o pecado ele é assim. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então o crente começa a andar ali com o pecado está legalzinho, aí não se detém, aí ele para, acha interessante. Aí quando vê, ele senta, e se assenta à roda dos escarnecedores. Então é um processo. Primeiro você anda, depois você se detém, e depois você senta. E aí quando vê, você já está tomado, meu irmão. Então, o que acontece? É um processo, meu irmão. Você não pode andar, pode até andar, mas não se detém. E se detém, meu irmão, sai logo, para você não chegar e sentar. Porque quando você senta, depois para levantar é difícil, meu irmão. É difícil. É muito complicado você se levantar. Sozinho você não se levanta. Aí tem que vir o pai te resgatar. Então, meu irmão, sempre que alguém te oferecer uma proposta meio esquisita, tal, negue logo. Sempre que aquela coisa estranha aparecer na tua tela do computador, já tira logo. Porque você começa a olhar, começa a dar ouvido, aí quando vê você para prestar atenção, quando vê você cai. Então, não anda, nem pare e nem se detém, meu irmão, diante do pecado. Combata sempre o pecador você ama, o pecado você combate. Certo? Diz aqui, ó, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Né? Você não se detém, você não anda, não se detém e nem para, mas você antes tem o prazer na lei do Senhor e na lei dele medita de dia e de noite. Então, uma palavra que eu achei muito boa aqui é prazer na lei do Senhor. Meu irmão, quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com prazer. Você tem que pegar a Bíblia assim e falar assim, Deus vai falar comigo agora. Aí você abre a tua Bíblia, dá aquela folhada. Eu não sei como é que você lê, se você lê na ordem, se você lê assim para lá, para cá, se você lê de trás para frente, lê do jeito que você quiser, meu irmão. Tem hora que eu leio assim, tem hora que eu leio voltando, não tem problema. Mas leia. Leia, aqui, ó. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Imagina você, no deserto, 2 dias com sede. 2 dias com sede. Você está com aquela sede, aí você se depara com água geladinha, meu irmão. Você vai tomar aquela água, né, com aquela vontade. Eu falei no primeiro culto aqui, que já aconteceu comigo. Eu estava já quase 2 dias sem tomar água, e a melhor água do mundo que eu tomei até hoje foi uma água barrenta, meu irmão. Estava um barro, ainda tinha um girino dentro ainda. Estava 2 dias sem tomar água, a boca estava toda estourada, e eu vi uma água empoçada lá e botei o meu cantil ali, virei aquela água e estou na benção até hoje aí.
Entendeu? Então eu cheguei naquela água ali, eu vi aquela água como algo muito, muito bom, muito prazeroso, porque eu estava sem tomar água há muito tempo. Então a sua alma tem que ter essa sede de querer ler a palavra de Deus, estudar, entender, meditar e saber que Deus vai falar contigo. Porque, se você reparar bem, é uma coisa muito esquisita, meu irmão. Você pega um livro desse aqui, que tem milhares de anos, não sei nem quantos anos tem a Bíblia não, mas deve ter bem uns 5.000. Aí você pega um livro aqui, eu ainda não contei não, mas um dia eu vou contar quantos anos tem a Bíblia. Aí tem quase uns 5.000 ali. Aí tu chega lá, uns 50 camaradas escreveram a Bíblia, ou mais. Aí escreveu. De 100 em 100 anos ali, 200 e tal, escreveram. E no final tudo se junta. E parece que foi escrito de manhã. Tem alguma coisa estranha nesse livro aqui, meu irmão. Esse livro aqui não é normal, não. Porque é um negócio que foi escrito há milhares de anos atrás e até hoje fala no seu coração, é porque isso aqui tem palavras de vida eterna, meu irmão. Aqui, ó. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Imagina você com fome, irmão. Com fome, com fome. Alguém já passou fome aqui alguma vez? Ou foi obrigado a sentir fome, igual eu já fiquei? E você tem aquela fome. E você se depara com aquele prato que você mais gosta. Sei lá, lasanha, bolo de chocolate, não sei. E você pega aquele prato e devora. Assim tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser um livro que você tem que ter prazer, meu irmão. Tem que ter prazer em você ler esse livro aqui e degustar a palavra de Deus. Aqui, ó. E na sua lei medita de dia e de noite. Não é só ler a palavra de Deus. Porque ler a Bíblia, você sabe quem mais leu a Bíblia no mundo? Alguém sabe? Satanás, pô. Ele está desde o começo. Ele lê isso aqui, ele já sabe isso aqui de cabeça. Mas não entra no coração dele, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não, entendeu? Ele lê. O diabo sabe de cabeça isso aqui que está escrito, ele sabe. Né? Alguns dizem que até o crente mais velho do mundo é Satanás, né? Que ele acredita em Deus. Ele só não é convertido, mas ele acredita. Né? Quem acredita é crente. Então, aqui, ó, medita na sua lei de dia e de noite. Então, isso aqui você tem que pegar a Bíblia e não é simplesmente ler bem-aventurado o varão que não é segundo o conselho de Deus, não 60 rotos dos carecedores. Não, você tem que falar assim, bem-aventurado. Opa, acende a luz, bem-aventurado. É o varão que não anda. Para andar, né? Não se detém. Você começa a meditar, você começa a viajar na maionese gospel ali, aí começa a ver, Deus começa a falar, você fica doidão, mano. Você começa a ler isso aqui, você, caraca, Deus está falando, Deus está falando. Aí começa a ler, e lê e rabisca. Eu não gosto de fazer muito isso aqui, não, mas olha aqui, meu irmão. Quando eu falo o seguinte, ó, aqui, ó. Tá vendo? Rabisca. Toda vez que Deus fala comigo, eu escrevo aqui alguma coisa. Deus falou comigo tal coisa. Eu vou lá e escrevo. Por quê? Porque é para não esquecer, né? Quem anota nunca esquece. Então você anota ali a Bíblia, você degusta aquela palavra e você lê aquilo com gosto. Né? Você tem prazer. Uma coisa que eu falei aqui no primeiro culto é o seguinte, eu fico triste mesmo, fico triste. Presta atenção no que eu vou falar. Tem crente que chega, aí compra um celular de R$3.000. Se Deus te abençoou para comprar um de 5.000, compre mesmo. Se você tem dinheiro, compra. Mas aí o camarada dá R$3.000 no celular. Beleza. Só que ele acha caro, dá R$120 numa Bíblia de estudo. Ele acha caro um livro de R$35 para ele ler em casa, de um escritor que vai abençoar a tua vida. Ele acha caro comprar um CD original na loja ali por R$20, 25. Né? Então você chega ali, para você ler a Bíblia de qualquer jeito, não lê, meu irmão. Deixa ela parada ali, porque se for para ler de qualquer jeito, não leia. Fica do jeito que está. Agora, se for para meditar e para ler com prazer, Deus vai abençoar a tua vida. Aqui, ó. E medita, meu irmão. Às vezes aquela coisa que você leu hoje, você leu. Mas daqui a 2, 3 dias, uma semana, você vai lembrar. Porque o Espírito Santo te faz lembrar as palavras que Deus diz. E aí você vai lembrar daquilo, e aquilo vai falar no seu coração, vai começar a arder aquilo. E às vezes você está na situação que ou é direita ou é esquerda, e alguma coisa vai te falar assim, é esquerda. Aí você, rapaz, que é esquerda. Aí você vai para a esquerda e é abençoado. Aí outra coisa, não vai para a direita não, ali é furada. Você entende como é que funciona? Aquela palavra que você lê hoje e ouve, às vezes ela passou batida. Mas vai ter um dia que o Espírito Santo ele vai fazer te lembrar daquelas palavras. Na hora certa, você vai lembrar do que Deus falou. E aí você vai ser abençoado e vai abençoar alguém. Certo? Versículo 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Se você meditar na lei do Senhor, se você tiver prazer na lei do Senhor, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Uma árvore que é plantada junto ao ribeiro das águas, ela jamais seca, ela sempre dá fruto, ela está sempre verdinha, ela está sempre frondosa, uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E você vai ser como essa árvore, que nunca vai secar, você nunca vai ser aquela pessoa seca, você sempre vai ser uma pessoa que dá fruto, uma pessoa que abençoa outras vidas. Aqui, ó. E será plantada como árvore, né? Aí diz assim, ó, a qual dá o seu fruto na estação própria. Isso aqui é interessante. Muitas igrejas por aí, tem uns crentes que é o oráculo gospel, né? Aí o camarada está ali, aí não, tem uma revelação para você aqui, tem uma palavra para você. Toda hora ele tem uma palavra para todo mundo. Meu irmão,
Você vai dar fruto na estação própria. Na hora certa, Deus vai te usar para abençoar outra vida. Na hora que Deus mandar, você vai abençoar outra vida. Você vai ter aquela palavra de consolo para alguém, aquela palavra de alegria. Às vezes alguém está passando uma dificuldade, você vai lá, abençoa com a palavra, abençoa com um abraço. Na hora certa, você vai dar o seu fruto na estação própria. Até a árvore, se você for, ela dá fruto numa certa estação. Você já viu a árvore dar fruto o ano inteiro? Só se tomar aquele negócio de... Aquele veneno lá que coloca, né? Se não tomar veneno, a árvore vai dar fruto sempre na época certa. E você vai ser como essa árvore, na época certa, que Deus te enviar, que Deus falar no seu coração, aí você vai dar fruto. Diz aqui, ó. E cujas folhas não caem. Né? Se você chegar numa árvore que está seca, ela não dá sombra, ela não serve de abrigo para os passarinhos, ela não serve para fazer ninho, ela não serve para nada. Uma árvore que não dá fruto, a Bíblia diz o quê? Que só serve para cortar e colocar no fogo, para fazer lenha. Não tem outra serventia. Alguém já sabe uma serventia de uma árvore que não dá fruto, uma árvore seca? Não tem serventia para nada. Agora, uma árvore cujas folhas não caem, ela tem serventia. As pessoas se abrigam embaixo dela, as pessoas querem ficar debaixo daquela sombra. Né? Então, esse fruto, né, é Deus que vai te dar esse fruto. Diz aqui, ó, e tudo quanto fizer, prosperará. A Bíblia não diz algumas coisas que você fizer, a Bíblia diz tudo. Tudo quanto você fizer, se for para o reino de Deus, se for para a honra e glória do Senhor, se for naquilo que Deus te enviou, você vai prosperar naquilo que Deus te enviou, meu irmão. Eu nunca vi um servo de Deus falhar fazendo a obra de Deus naquilo que Deus enviou para ele fazer. Ele vai sentir dificuldade, ele vai assim, ter alguns percalços, mas ele não vai falhar naquilo que Deus enviou. Porque não tem nada que Deus mandou você fazer que você e ele juntos não consigam. Nada é impossível, meu irmão, para você, se Deus mandou fazer. Se Deus mandou fazer é porque Ele está contigo e Ele vai te ajudar a fazer. Porque às vezes a gente acha que pela nossa força a gente consegue, mas não. É Deus que nos dá a força. Né? Salmo 50, só virar mais algumas folhinhas aí. Dando uma recapitulada. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e guardam, certo? Então você tem que ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que não andam, não se detêm e nem se assentam à roda dos escarnecedores, certo? Então você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que guardar a palavra de Deus. Você não pode nem andar com o pecado, nem se deter diante do pecado, nem se assentar junto com o pecado, né? Porque a ruína, ela é grande. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, qualquer um que caia é porque antes ele foi soberbo. Ele achou que não ia acontecer nada, que ele já não precisava de Deus mais. E ele foi ficando soberbo, foi se enchendo de si e ele caiu. Porque a soberba, ela precede a ruína. Então, todo mundo que cai é porque a soberba já começou a sondar o coração dele antes. Salmo capítulo 50, a partir do versículo 16. Vimos primeiro os bem-aventurados, agora vamos ver o contrário aqui, o que acontece. Versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca, pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Segura aí. Então, meu irmão, o ímpio, aqui, ó, mas ao ímpio diz Deus, que tem tu que recitar os meus estatutos. Então, Deus está falando para o camarada que prega, mas que está com a vida, ele está com a vida errada. Ele diz assim, ó, que tem tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na sua boca. Porque você fica aborrecido quando eu te corrijo e você lança as palavras para detrás de ti. Né? Então, eu sempre digo assim, quando você vem para a igreja, só tem duas ferramentas que você pode trazer para ouvir a palavra de Deus. Uma é a enxada e a outra é a pá. A enxada é aquele que ouve e fala, não, isso é para mim. E isso é para mim, ele arrasta para ele. A pá é aquele que ouve, pega assim, cava e vai jogando para trás. Não, isso é para o outro, isso é para fulano. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é... Ih, por que o fulano faltou o culto hoje? Era para ele essa palavra. Não, meu irmão. Se você está aqui hoje, a palavra é para você. Ou para te alertar, ou para te consertar, ou alguma coisa. Deus está falando contigo, Papai do céu sabe de todas as coisas, certo? Então aqui, ó. Pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para de trás de ti. Aqui, ó, versículo 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Camarada, olha esse pregador aqui. Quando ele vê o ladrão, ele consente. Está na mesma fuleiragem do outro lá. Ó. Isso aqui, ó. E tens a tua parte com os adúlteros. Adultério, traição, seja qual for o tipo de adultério. O camarada está aqui, é o santão gospel, mas está ali, ó, tem parte com ladrão, rouba.
E ele consente com as coisas que acontecem nesse mundo. O mundo está tão estranho fora que se você não for, até citei o exemplo aqui, casamento, homem come e mulher com mulher. Hoje em dia a pessoa está querendo dizer que é normal isso, né? Não, isso é normal. Se você não aceitar, você é quadrado, você é retrógrado, você é isso, você é aquilo. E tem crente caindo nessa ideia. Então, é só o exemplo que eu dei. Então, meu irmão, isso aqui é verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, se aqui está dizendo que isso aqui não é bom, é porque não é bom. Alguns acham que é bom, querem empurrar pela goela abaixo, mas não é bom. Não é bom. Não é legal de se ver. Então, aqui, aqui, quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adultos. Versículo 19. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Esse camarada aqui, ele fala mal dos outros. Né? Aqui, versículo 20. Assenta-te a falar contra teu irmão, e fala mal contra o filho de tua mãe. A boca dele fala engano, é mentiroso, é fofoqueiro. Aqui, a tua língua compõe engano, assenta-te a falar contra teu irmão. Meu irmão, preste bem atenção nisso. A Bíblia compara, quando você fala mal de um irmão, a Bíblia compara você a um homicida. Sabia disso? Deus compara aquele que fala mal de um irmão a um homicida. É como se você estivesse tirando a vida de alguém quando você começa a falar mal de um irmão. Seja um irmão teu de sangue ou um irmão teu aqui da igreja. Então, evita os maus comentários, evita as más conversas, né? Evita essas coisas, evita. Se tens alguma coisa contra algum irmão, vai lá e fala para ele. Não fica falando para outro, ciclano. Isso é feio, até porque é fofoca, né? Então, tu chega ali para o irmão, você me magoou aquele dia, senta ali e bate um papo, vamos morar junto. Entendeu? Conversa. A gente se desenrola com tudo aqui. Conversa, desenrola, né? Se ele não quiser te ouvir, não quiser, não sei, mas conversa, meu irmão. Não fala mal de ninguém, não. Chama o irmão, conversa. Se de alguma forma você foi ofendido por ele, ou ofendeu, sei lá, chama e conversa. Entendeu? E resolve na conversa. Não fica falando para lá e para cá, não, porque é feio. Papai do céu não gosta, igual eu falo com meu filho. Papai do céu não gosta. Diz aqui, versículo 21. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e, em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Então, Deus ele deu um tempo para esse camarada aqui. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Deus ficou só assim, olhando. Ah, tá. Só que ele fala assim, pensavas que era como tu? Então, a Bíblia diz que, às vezes, o castigo não vem de imediato sobre aquele que está pregando a palavra de Deus e está com a vida errada. Deus dá um tempo para o camarada se consertar, dá um tempo para o camarada ele se ajeitar. Qual o tempo que Deus dá? Não sei. Pode dar um dia, pode dar anos, não sei. Papai do céu tem um jeito de tratar com cada um de nós. Diz aqui, pensava que eu era como tu? Deus está falando, meu filho, está pensando que eu sou você? Está pensando que isso aí que tu faz, eu concordo com isso daí? Mas eu te arguirei em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Vai ter uma hora que vai prestar conta com o Papai do céu. Aqueles que pregam a palavra de Deus, que se dizem servo de Deus, que se dizem, entendeu? E faz tudo errado. Então, muita gente está vendo aqui, o irmão está pregando ali e tal, ele é o santo. Não. Eu sou pecador, igual cada um de vocês aqui. Entendeu? E quem prega, como você pediu, apanha 2 vezes. Eu apanhei quando eu estava estudando a palavra e apanho quando eu estou pregando. Eu estou apanhando 3 vezes, que eu preguei o primeiro culto, estou pregando o segundo. Então, já é a terceira que eu tomo, entendeu? Então, quem prega, apanha mais, meu irmão. Quem prega é mais cobrado, porque se eu ensinar alguma coisa errada para vocês aqui, eu vou ser cobrado lá em cima, certo? Na hora certa eu vou ser cobrado. Então, a gente tem que ter esse entendimento, que você vai estudar a palavra de Deus, vai meditar, você vai ser um servo do Senhor e você vai ter que passar aquilo que Deus manda. Eu não posso passar aquilo que eu quero. A pessoa só abrisse a boca aqui e falasse tudo aquilo que eu penso, não é prestar não, meu irmão. Mas não, eu tenho que falar aquilo que Deus manda, porque eu estou aqui na função de servo do Senhor. Amém? Versículo 22, eu estou terminando. Ouve, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver que vos livre. Sem haver quem vos livre. Olha que Deus fala aqui, Ouve isto, pois, vós que esqueceis de Deus. Esses camaradas aqui, eles achavam que estavam servindo a Deus, mas esqueceram de Deus há muito tempo. Ele fala assim, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Né? Deus está alertando esses camaradas aqui. E Deus sempre alerta. Então, aqui, tome cuidado sempre que for pregar a palavra de Deus, medite sempre naquilo que você aprendeu aqui, procure o pastor sempre para uma orientação, procure um irmão que é mais experiente, um irmão que está há mais tempo assim, no evangelho que você. Não quer dizer também que irmão que está há mais tempo também, né? Mas procure alguém que vocês veem que serve ao Senhor, uma pessoa que vocês sentem que vem de Deus e procura para esclarecer e vai aprendendo de Deus. Aqui, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Então você tem que bem ordenar o seu caminho e oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor, que nada mais é do que fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então,
Irmãos, sacrifício de louvor a Deus, glorifica a Deus, e se você bem ordenar o seu caminho, a Bíblia diz, ó, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, obrigado, pastor, pela oportunidade, obrigado, igreja, pela paciência. Essa aqui provavelmente deve ser a última vez que eu prego aqui na igreja. Talvez eu volte aqui para Natal um dia, não sei. Não está muito dentro assim, do meu projeto de vida, mas não que eu não tenha gostado daqui. Gostei muito, tanto é que foi o local que eu passei mais tempo aqui, foram 5 anos. Mas um abraço nos irmãos, sintam-se abraçados por mim aí e pela minha esposa que está lá com meu filho lá fora, que participou do primeiro culto. E mais uma vez, obrigado, realmente, obrigado. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Santo Deus, muito obrigado por essa noite, pelo teu cuidado sobre essa igreja, pela direção do Senhor em nossas vidas. Obrigado porque a tua palavra nos ensina e ouvimos hoje mais uma vez que a tua palavra nos ensina que nós possamos ter um coração aberto para que essa palavra encontre abrigo e que nós possamos guardá-la e vivê-la. Nós possamos ler a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra no coração. Nós também devemos ter cuidado, ó Pai, para não andar segundo o conselho dos ímpios, porque a tentação é grande de ficarmos parados e sentarmos e de vivermos escravizados do pecado. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Tua palavra nos diz que nós não devemos pecar mais porque a graça foi abundante. Pelo contrário, nós somos escravos de Cristo e devemos dizer não ao pecado, porque nós somos livres para dizer não. Muito obrigado por essa palavra que nos confronta, que nos orienta, que nos dirige e que põe cada um de nós no seu devido lugar, entendendo que Deus, no seu Espírito, na presença de Jesus em nossas vidas, continua nos alertando para ter uma vida digna e santa. Todos nós devemos olhar para o texto que diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Porque realmente toda sedução do mundo é grande demais para nos derrubar. Mas como também falamos na ceia, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito para reconhecer o erro e pedir perdão a Deus. E nós precisamos crer que Deus nos restaura quando nos colocamos humildemente debaixo da sua graça, da sua vontade. Obrigado pela vida do Wagner, da Fernanda, do Vagninho, do Raimundo Lucas, da Cíntia Lucas, do Gabriel e do Mateus. Que o Senhor enche a vida desses amados com a tua graça. O quanto eles foram bênçãos na nossa igreja. Muito obrigado por eles. E que eles sejam bênçãos onde eles vão agora. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão do teu Santo Espírito, que a Santíssima Trindade nos acompanhe essa semana. Que o teu amor continue sobre nós, a tua presença sobre nós, e que em cada local que nós possamos pisar seja a terra santa, porque ali há alguém, a imagem e a semelhança de Deus. No nome de Jesus, a igreja diz amém.